Fala aí, pessoal. Tanto o GE quanto o UOL abordaram a possibilidade do atacante Endrick, que está negociando um empréstimo com o Lyon, aparecer no Botafogo futuramente por conta da relação dos franceses com o Glorioso. Eu já aviso que não existe a menor possibilidade disso acontecer. Vocês, muito provavelmente, os mais tarados que estão por dentro das coisas também sabem que essa possibilidade é nula, e não é nem pelo fato dessa relação hoje estar estremecida, né, a relação entre o Botafogo e o Lyon. Mas vamos lá, antes de começar a falar sobre isso, deixa eu só pedir para vocês deixarem um like aqui, é muito importante, né, para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal, voltado para o Botafogo, para botafoguenses. Então deixem um like, inscrevam-se para ajudar o setor visitante a crescer cada vez mais. E também tem um clube de membros, a partir de R$ 5, vocês dão uma força imensa, tem um link aqui na descrição, você vai direto para a página do clube de membros, e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Vamos lá. Tanto o Botafogo quanto o Lyon fazem parte da Eagle Holding, né, a rede multiclubes liderada em tese pelo John Tex. Eu falo em tese porque ele é o sócio majoritário, mas tomou uma pernada lá na França, né, já não controla mais o clube francês, então ele tem mais ações, mas não tem tanto poder como um ano atrás, né. A Michele Kang é quem dá as cartas lá na França, e aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, é o John Textor que controla o Botafogo, mas é uma questão que está na justiça e a qualquer momento a gente pode ter uma novidade em relação a isso. Nos últimos anos, a gente se acostumou a ver muitas transferências entre Botafogo, Lyon e o Molenbeek, né. Os jogadores de primeiro nível saíam daqui e iam para o Lyon, os jogadores que saíam da base ou jogadores que não tinham tanto espaço aqui no Botafogo, jogadores de uma prateleira mais baixa, eles iam para a Bélgica. E essa ponte com a Europa ela foi muito boa, né? Muito melhor até com o Lyon do que com o Molenbeek. O Molenbeek era mais para dar rodagem para alguns jovens, mas o Lyon ele servia, né, como, né, um ponto de interesse, né, dos atletas que vinham para cá, né? Então o cara vinha para o Botafogo, mas opa, mais ali para frente eu posso jogar na França, de repente uma competição europeia, né? O Lyon sonhava em chegar na Champions, não chegou recentemente, bateu só a Liga Europa. E eu posso falar aqui até do Thiago Almada, que eu acho que é o maior exemplo de todos os jogadores que vieram para cá com essa promessa do Lyon. Ele dificilmente teria topado vir para o Brasil sem a garantia de ir para o futebol europeu ao fim da nossa temporada. Mas com essa pernada que o Textor tomou lá na França, hoje a relação do Botafogo com o Lyon é como se fosse entre um clube qualquer, né? Um outro clube qualquer. Óbvio que as pessoas se conhecem, até porque já trabalharam juntas, muita colaboração entre os dois clubes, mas hoje Botafogo e Lyon não são mais parceiros como antes, né? Não existe mais caixa único e nem promessa de ida ao clube francês para jogadores contratados a partir de agora, né? Quem vem para o Botafogo nessa janela de verão aqui do Brasil não chega com a promessa de poder ir para a Europa. Pode até ser que o cara fala assim: ó, a gente vai tentar vender você, tem muitos contatos, né, no futebol europeu, mas já não tem essa facilidade, né, do jogador chegar aqui e ir para o Lyon em 6 meses. Então, assim, além disso, né, o Botafogo também entende ter dinheiro a receber do clube francês, né, mas o grupo liderado pela Michele Kang discorda e entende que eles têm dinheiro a receber do Botafogo. É uma coisa assim muito confusa, né? Se você acompanha as notícias aqui no Brasil, a gente tem a dimensão do dinheiro que saiu daqui com premiações de Libertadores, de Mundial, lá nos Estados Unidos, enfim, muito dinheiro saiu do Brasil para lá, mas eles também dizem que o Botafogo contratou muitos jogadores, principalmente no início, com o dinheiro deles. Então é uma coisa confusa graças ao John Textor, né, que com essa gestão meio maluca, né, fez com que hoje a gente não soubesse, né, o que está acontecendo direito. Tanto que a gente pode cravar aqui é que essa relação entre os dois clubes hoje ela é complexa, né? O Gé até falou que o Lyon tem interesse em alguns dos nossos jogadores. O Montoro, inclusive, é um atleta que, quando assinou com o Botafogo, tinha essa promessa de ir para a França. Não sei se logo nessa janela ou mais para frente. Eu acho que dependeria muito do desenvolvimento dele aqui no Botafogo.
né, o Montoro chega e logo na primeira partida, os primeiros minutos, né, lá no Mundial de Clubes, já mostrou que tinha muito talento. Aqui no Campeonato Brasileiro também se destacou, obviamente, altos e baixos, teve ali um período de oscilação, mas é um jogador muito bom, convocado para o Mundial Sub-20, né, para jogar com a seleção argentina. Então, eu acho que se essa parceria ainda existisse, o Lyon precisasse, ele já iria, né, no final do ano, e ele pode até ir no final do ano, mas muito provável para um outro clube, até porque essa situação hoje mudou, né? O Lyon não está numa situação muito boa financeiramente, né? O GE, inclusive, falou, né, sobre essa impossibilidade de investimento alto por parte do Lyon. Os franceses não teriam condições de pagar mais do que outros possíveis interessados, né? Isso aí está na matéria do GE. Então eles podem até querer o Montoro, mas não vão ter condições de disputar, né, o jogador com outros tubarões do mercado. E aí eu volto no caso Endrick, né, que eu falei aqui no início do vídeo, né, o Lyon está negociando um empréstimo de 6 meses do atleta do Real Madrid. O Endrick foi vendido por 35 milhões de euros fixos, mais bônus. O Lyon não tem esse dinheiro, né? O Lyon não consegue mais comprar um jogador por 25, 30, 35, 40 milhões. O Endrick, ele está sendo emprestado para tentar ir à Copa do Mundo. Se ele fizer gols e se valorizar, aí que vai ficar mais caro e mais difícil para o Lyon. Não dá para eles. Para vocês terem uma ideia, a contratação mais cara que o Lyon fez nessa temporada foi de 10 milhões de euros. No ano passado, o Lyon fez 3 contratações acima de 20 milhões de euros, 5 acima de 10 milhões e uma acima de 30 milhões. Olha só que doideira. Então, assim, te vê que o nível de investimento caiu muito. A realidade é que acabou o dinheiro, como diria o Márcio Braga. E o Gerlinger falou isso no final de semana passado. Deixa eu até colocar aqui na tela é, a entrevista do Gerlinger. Vou colocar aqui o site, não, um site francês, né, que faz a cobertura do Lyon, é o olympiquelyonnais.com. O Gerlinger falou o seguinte: numa escala de 1 a 10 do perigo para o Lyon nesse verão, no verão europeu, então foi em junho, julho, ele disse que era 11, né? Foi extremamente perigoso. Estamos muito felizes de estar aqui hoje na Ligue 1 e de enfrentar o PSG, mas ainda temos muitas coisas a fazer. Continua sendo uma situação muito difícil, mas estamos muito contentes com o que fizemos neste verão. Esportivamente e financeiramente, estamos no caminho certo, né? O Lyon agora, né, com uma política de austeridade, gastando o que pode e até cortando o gasto, cortando ali alguns custos no futebol. Depois ele falou sobre uma possível venda do Fofana. Ele descarta essa venda, né, do Fofana para essa janela de inverno europeu, mas disse o seguinte: vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Financeiramente as coisas não vão muito bem, então precisamos ver o que podemos fazer. E o jornal, né, Olympique Lyonnais, lá a página que faz a cobertura do Lyon, fala que algumas saídas devem acontecer no inverno, e falou também o seguinte: o adiamento da publicação das contas anuais de 2004, 2024, 2025 esfriou um pouco os ânimos nas últimas semanas, mas também lembrou o quanto a situação do Lyon segue precária. Michele Kang e alguns parceiros até salvaram o clube, mas nada voltará ao normal num estalar de dedos. Os resquícios e cascas de banana deixados por John Textor ainda estão bem presentes e levará alguns anos até que a situação volte a ser quase normal. Nada animador o noticiário do Lyon. Fala aí em alguns anos para as coisas voltarem mais perto do normal. Então, assim, pelo que a gente está vendo, a situação lá continua muito precária. Eles ainda vão passar mais uma vez pelo DNCG, agora no final do ano, né? Teve no ano passado que o clube teve o seu rebaixamento confirmado. Aí depois a Kang, com outros acionistas, com exceção do Texor, botaram dinheiro. Aí o DNCG voltou atrás, o Lyon pôde jogar na primeira divisão, e agora o DNCG de novo vai analisar as contas do Lyon
para saber se está tudo certo, porque se não tiver tudo certo, nada impede que o Lyon caia na próxima temporada, né, nos tribunais administrativamente, porque a situação lá não está muito boa. E agora, assim, um outro ponto de vista, né, dessas falas é que, apesar de hoje o Lyon e o Botafogo não serem mais parceiros e serem administrados separadamente, eles ainda estão sob o guarda-chuva da Eagle. Então, se falta dinheiro lá, é provável que falte aqui também. Por isso, andam falando aí em redução de folha de 25%, 30%, investimentos mais baixos do que na última temporada. Essa temporada a gente gastou 700 milhões, na última também gastou uma fortuna, e isso estava acontecendo com o Lyon. O Lyon diminuiu muito o investimento, eles fizeram uma contratação acima de 30 milhões, mais duas acima de 20, tiveram ali mais 3 ou 4 contratações acima de 10 milhões de euros. Então, hoje a gente vê o Lyon fazendo contratações mais baixas. Deixa eu até colocar aqui na tela, né, para ver essa diferença entre uma temporada e outra. A gente pode acompanhar aqui pelo Transfer Market. Então, o Moussa Niakhaté foi contratado por quase 32 milhões de euros, junto ao Nottingham Forest. Aí o Nuamá, 28,5. O Mangala, junto ao Nottingham Forest também, 23 milhões de euros. Só aí já tem mais de 50 milhões de euros que o Textor pagou para o Marinax. Aí tem o Mick Townsend, do Mets, por 18 milhões. Aí tem o Beramar, do West Ham, por 14 milhões. Aí tem mais jogador aqui de 8, de 6, de 6, de 4. Aí vamos ver aqui, valor total, 147 milhões de euros. No ano passado, o Lyon gastou 147 milhões de euros. Vamos ver quanto é que o Lyon gastou nessa temporada aqui agora. Olha lá. Só uma contratação acima dos 10 milhões, o Tyler Morton, do Liverpool. Aí tem mais uma contratação aqui do Nottingham Forest, 8 milhões, que o Lyon não queria fazer, a Michele Kang não queria fazer, mas o Textor assinou antes, né, o Matt Turner, o goleiro, por 8 milhões, mais uma negociação com o Marinax, negociação super esquisita. Aí tem mais jogadores de 7, de 4, de 3, de 2, e nessa temporada o Lyon gastou, deixa eu ver aqui, 36 milhões de euros, para vocês verem aí a diferença, se a gente está acompanhando aí uma, um grande corte nos investimentos do Lyon. Por que pensar que aqui vai ser diferente na próxima temporada, né? Vamos lá, vamos torcer para o Textor encontrar um pote de ouro no final do arco-íris. Acho que esse é o jeito aí, de repente, a gente conseguir aí, né, mais dinheiro para investir mais alto em 2026. Mas assim, vou te falar, se você for inteligente, se você souber usar direito o departamento de scout, como foi utilizado em 23, 22, você consegue competir, tá bom? É isso, pessoal. Relação aí complicada, né, ao mesmo tempo que são administrações diferentes, o caixa passa muito por esse grupo de acionistas. Pedir para vocês deixarem um like, inscreverem-se no setor visitante e também o clube de membros a partir de R$ 5. Tamo junto aí, pessoal. Volto amanhã para a gente fazer uma live. Valeu!